Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal do Instituto do Bem Comum, o IBC. Eu sou Luiz Henrique de Moraes, professor e membro do IBC, e hoje nós estamos aqui com a Yara Gubert, que é pesquisadora, mestranda e estuda a área do direito natural, e ela vai conversar um pouco com a gente hoje sobre o objeto da pesquisa dela, sobre como foi essa trajetória que ela percorreu e por que escolheu, né, esse caminho da filosofia política, da filosofia do direito. Yara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no IBC com a gente. Conta pra gente um pouquinho então, por que você escolheu pesquisar a filosofia política, pesquisar o direito natural? O que te levou a isso? Bom, primeiramente, Luiz, boa noite, né? Obrigada pelo convite, obrigada por essa entrevista, enfim, disponibilizar esse espaço, né, de debate, de conversa, que é muito importante. Bom, então, inicialmente, assim, minha trajetória se deu já antes da faculdade, né? Enquanto eu questionava e tive na escola, né, por acaso, uma disciplina chamada Theory of Knowledge. Então, nada mais do que teoria do Do conhecimento, conhecimento. né? Aham. A epistemologia, né? O como a gente conhece as coisas, o porquê, né? Enfim. Mas existe um viés bastante cético, né? Nessa disciplina, que é, Uhum. né? A princípio, importante para toda a disciplina crítica do conhecimento, né? Uhum. Eh, mas eu acabei não encontrando algumas respostas, né? Então, existiram muitos questionamentos, mas poucas respostas. E aí, essa inquietação, talvez mais filosófica, se prorrogou, né? Enfim, se prolongou até a faculdade. E aí, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, em Direito. E na faculdade de Direito, eu também buscava respostas dentro do direito, né? Especificamente. Então, eu amo o direito, né, o direito é a minha profissão hoje, mas eu vejo como é importante a gente ter bons pressupostos, né, dentro como base, né, para o direito. Uhum. E por isso, né, eu comecei a investigar um pouco mais da filosofia do direito. E aí, né, enfim, trabalhando com o direito, enfim, sempre também me instigaram algumas relações do Estado com o particular, então, a Uhum. forma como a gente compreende o Estado, a forma como a ideia de Estado se formou, né, até hoje, né, e aí, a partir disso, eu fui investigar um pouco mais da filosofia política, então, Aham. especificamente, né, esse Uhum. mais ou menos foi a trajetória, assim, porque hoje eu estudo no mestrado, eh, o Pierre Manin, que é um autor, um filósofo político francês, que critica, né, alguns autores que fundaram esse pensamento político moderno sobre o Estado, né, sobre o Uhum. que é o Estado. Uhum. Inclusive, você já esteve aqui antes, né? Exato, Para uma exato, conversa aqui, um bate-bola com o Marcos Paulo, o Dr. Marcos exato. Paulo, né? Quem também estudou o Pierre Também Manin, então pesquisou também Pierre super Mann. especialista no autor. Muito legal. Exato. Antes do Pierre Mann, você chegou a ver também o nosso José Pedro Galvão de Souza? Sim, com certeza. Que O legal. José Pedro foi o ponto inicial, né, digamos assim, Aham. quando eu comecei as leituras ali do direito natural, então, o Orvada, o José Pedro, alguns outros autores que me foram apresentados pelo Guilherme Freire, Aham. num curso que a gente ajudou ele a organizar sobre o direito natural. E aí foi o pontapé inicial, né? Porque o Zé Pedro, ele exatamente, enfim, a teoria do Estado ali, mas considerando, né, o direito natural. Então, Uhum. uma outra perspectiva do direito, assim, que me abriu muito a visão Foi a porta de foi entrada a para porta esse. de entrada para algumas respostas, né? Claro que Uhum. hoje ainda muitas respostas faltam, né? Eu acho que Aham. ao longo da vida, provavelmente, isso é a beleza da vida, né? A gente sempre vai Sim, ter sem dúvida. muitos questionamentos, né? Ainda bem, porque é o que nos faz um ser reflexivo, né? Um Uhum. ser racional, enfim, é o que vale a pena, né? A É. gente buscar. É um quebra-cabeça muito Exato. grande, né? Sempre vai Exatamente, ter mais peças para. Ainda bem, né? Ainda bem, justamente. É. Yara, como advogada, em que exatamente, em quais pontos você acha que essa reflexão sobre o direito natural poderia contribuir hoje para o trabalho concreto dos operadores do direito? Como que isso poderia melhorar, aprimorar o trabalho deles na prática? Perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta bastante pertinente,
Mas também difícil, né, de uma resposta difícil. Uhum. Porque o que acontece, né, muita gente tem uma interpretação racionalista do direito natural, que é uma interpretação moderna, né. O direito Uhum. natural clássico, com base ali, enfim, Aristóteles, Tomás de Aquino, eh, buscava uma harmonização da cultura, das relatividades históricas com algo de universal, algo humano, né, algo que, enfim, com preceitos e princípios, né. Uhum. Mas essa harmonização funcionava, digamos assim, de uma forma mais, não tão separada como é hoje, né. O direito é algo unitário, ele é composto por elementos naturais e elementos convencionais, elementos culturais. Então, na atividade prática do advogado, ele não tem como falar assim: "Ah, vou buscar no direito natural", como se o direito natural fosse um código invisível, né, assim, uma resposta do direito natural, como se a gente fosse pretender codificar algo, né. Uhum. Não é assim que funciona. O direito natural, ele é, né, de acordo com Santo Tomás, é a participação, né, da racionalidade humana na lei eterna. Então, é algo como que necessita a nossa compreensão, né, de que existe, enfim, um cosmos e existem regras que regulam esse cosmos e que nós, pela nossa razão, captamos então essas regras e conseguimos concretizá-las pela lei humana, né. Então, o direito natural, ele precisa do direito positivo para existir, para ter o vigor, Uhum. né, mas o valor do direito natural, do direito positivo, a gente tem no direito natural, Uhum. né. Então, É fonte principiológica, vamos dizer. Aham. exatamente, né, exatamente. Então, respondendo a pergunta, assim, um pouco mais de forma mais objetiva, né, no dia a dia, não tem como a gente aplicar o direito natural, né, aqui, né, numa sentença, escrevendo uma sentença, ou então redigindo uma manifestação em defesa de alguém, enfim, não é bem assim, né, mas a gente compreende o porquê daquela argumentação, ou o porquê daquela lei, né, de uma forma muito mais clara. Se a gente tem a base do que é, enfim, do que o direito natural busca, né? Que no Uhum. fim é uma realização humana, né? É a busca de bens enfim, e fins, finalidades que estão inscritas na nossa natureza, enquanto seres humanos. Então, por isso, direito natural, né? Sim. E aí, quando a gente compreende esses bens, essas finalidades inerentes à nossa natureza humana, é que a gente compreende o porquê que existe uma lei que regula, enfim, um determinado assunto, né, regula uma determinada ação humana, enfim, né? Uhum. Toda essa. Então é bastante complexo, né? Se a gente for parar para pensar. Ou na verdade sou eu que estou complexizando, deixando as coisas mais complexas, né? Enfim, essa. Não, de fato é uma resposta que não tem, assim, uma solução muito simples, né. Uhum. Assim, trazendo mais para esse problema que a gente tem hoje, de uma ênfase muito grande nos direitos ditos subjetivos, né. Inclusive na narrativa a respeito dos direitos humanos que são devidos, por exemplo, a contraventores, criminosos já sentenciados e tudo mais. Você acredita que esses direitos subjetivos, eles obscurecem, eles obnubilam um pouco o direito natural ou não? Eles de fato pertencem e também se vinculam ao direito natural, a essa lei natural que digamos, transcendente às próprias sociedades e às convenções sociais. Como que você relaciona isso? Eu acho bom, vamos parar para pensar, né. A gente teve um momento, né, depois pode ser depois de Guilherme de Ockham, assim, em que houve uma separa não só é uma separação, mas uma forma de compreender o direito, não mais como uma relação. Então, o direito, o que que é, né? É o objeto da justiça. Uhum, Isso para o direito natural clássico, né? Se a gente for pegar Santo Tomás, ele vai dizer que a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. uhum, E o direito é o objeto, né, dessa justiça, é a forma como essa justiça acontece. Mas as coisas não eram, enfim, eh, individualizadas, né, de uma forma a ter um direito objetivo ou subjetivo separado de uma relação entre as pessoas.
né, de uma sociedade. Então, se a gente for pensar naquele brocado, né, ubi societas, ubi ius, então, onde existe uma sociedade, existe o direito, porque o direito é a forma de regulação humana, né, das coisas humanas. Uhum. Então, da justiça, né, enfim. Eh, e aí, a partir do momento que a gente tem essa ruptura, essa quebra, né, e aí a compreensão do direito em direito subjetivo e direito, né, um direito objetivo, a gente não vê mais a relação e o bem que as pessoas buscam em comum para determinadas finalidades na sociedade. Então, se a gente quer proteger a sociedade, enfim, de um determinado mal, enfim, que seja um crime, né, alguma, como até você mencionou, né, alguns atos que, humanamente falando, acontecem, né, mas a gente precisa saber regular. Uhum. Não adianta a gente querer colocar isso de uma forma como que separada da relação, Uhum. né? Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode pensar, o direito à saúde. Hoje você tem o direito subjetivo contra o Estado de pretender qualquer, enfim, medicação específica, qualquer Tratamento. tratamento específico, por mais que esse tratamento valha não sei quantos milhões. Uhum. Não se pensa mais no direito enquanto uma relação. Então, você não tem mais como pensar, poxa, para a sociedade, o bem comum, né, o bem saúde é muito importante, mas é a saúde de todos, né? Então, hoje a gente pensa assim, eu tenho o meu direito subjetivo e aí isso eu vou judicializar, obviamente, né, porque é o Estado que vai regular essas relações. E não importa se você quer isso, se você não quer isso, não importa o que você pensa também, qual é o seu direito, né? Uhum. E por isso que a política é muito importante, porque essas questões devem ser tratadas inicialmente pela política, né? Não pelo direito em si. Então a gente vê que existe uma judicialização muito grande de questões que naturalmente deveriam ser tratadas pela política porque buscam um bem comum. Então, a proteção de algum bem, né? Alguma forma de reivindicar, enfim, alguma realização, né, de alguns objetivos da sociedade. Então, Uhum. não sei se respondi bem essa pergunta, mas... Como que você vê, por exemplo, você vai tratar de hobbies daqui a pouco, como Uhum, que você vê este apartamento ou agigantamento do Estado em relação à sociedade civil? Porque me parece que muito desse reivindicacionismo que vem dos direitos subjetivos e que, como você muito bem colocou, se aparta de uma perspectiva de bem comum, de comunidade, me parece que tem a ver com o fato desse Estado, né, ter uhum, se deslocado tanto da sociedade que agora ele é um ente alheio a ela que nós podemos cobrar e exigir direitos dele, né, e uhum, reivindicar, porque afinal de contas ele é um ente quase que todo poderoso, uhum. né, e ele só atua muitas vezes em prejuízo da sociedade, não a favor dela. Você vê assim também? É, eu vejo que, eu não sei se eu vejo de uma forma tão extrema, né? Aham. Eu vejo que é necessário a existência, enfim, de um órgão, enfim, de instituições, né? Porque as instituições vão possibilitar o espaço, as regras, as leis, enfim, as instituições vão possibilitar as formas, enfim, que permitam às pessoas a autorrealização, permitam às pessoas a desenvolver virtudes, né? Uhum. E, claro, uma coisa que depende da outra, né? É como se fosse qual vem antes, o ovo ou a galinha, né? A pessoa virtuosa que faz uma boa instituição ou é uma boa instituição que faz pessoas virtuosas? Uma coisa vai depender da outra, né? Uhum. Então, o Estado também deve ser visto assim, né? Como um ente que possibilite o desenvolvimento do ser humano e a sua plena autorrealização, né? Uhum. Mas a partir de hobbies, a gente vai aí, enfim, isso é uma visão prática, né? Agora a gente vai para uma questão teórica, que efetivamente é o que eu estudo, porque eu não sei nada da política Do dia a na dia. prática, assim, né? Então é Aham. até interessante, porque o que me inquieta é realmente a filosofia política, então é o que é, né? O como é e tal, e Uhum. como a gente compreende. E realmente, né, Hobbes ele rompe com a ideia, enfim, de Aristóteles e tal, como era compreendido anteriormente, mas até isso é uma coisa que eu pesquiso, que isso não vem só de Hobbes, mas como Mana comenta, vem primeiro de Maquiavel,
né? E aí tem uma sequência histórica de autores assim que vão fundando essa ideia do Estado moderno. Então, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau. E, e aí, por fim, a gente vê que esses autores partem de uma antropologia diferente, né? E o que fundamenta é isso. Se a gente for parar para pensar, o Estado ele é feito pelo ser humano e para o ser humano, né? Ele é criado pelo ser humano, mas também ele é feito para nós. Então ele precisa ver essas finalidades humanas, né? Esses bens que são buscados pela própria natureza humana, para saber como melhor concretizar isso, né, na prática. E aí, quando a gente parte de uma antropologia, ou seja, de uma visão de um ser humano, da natureza humana, que não abarca todos os aspectos, então, por exemplo, Hobbes, ele parte de uma visão de que o ser humano é um ser apolítico, né? Não é um ser naturalmente político, assim como Aristóteles via. Mas a partir do momento que a gente rompe, né, essa característica política do ser humano, ele cria um ente totalmente abstrato, né, que tem a soberania do poder para conseguir manter a paz. Então, não é mais a finalidade do Estado, não é mais a busca de uma autorrealização, né, de permitir os espaços para concretização de uma vida boa do ser humano, mas sim é a manutenção da paz, né? E isso, claro, isso depois o Manan vai dizer que o Hobbes é até um dos pais do liberalismo, porque é como se fosse assim, você pode fazer o que você quiser com a tua vida, desde que você não interfira na minha paz. Sim. Então, eu já não me preocupo com o outro se ele realmente está buscando a vida boa dele, né? Enquanto sociedade, se realmente a gente está buscando um bem comum, mas eu só me preocupo se ele a partir, enfim, pro meu espaço e perturbar a minha paz, né? Então a visão do ser humano, ela também determina muito da teoria política, né? Quase é principal, né? Porque toda teoria política tem um pressuposto antropológico que vai determinar essa teoria. Então eu vejo, né? E hoje até na prática, voltando agora um pouco mais para a prática, o Estado se relaciona com o particular de muitas formas. E não mais como um soberano. Então ele contrata com particulares, ele entra em, enfim, procedimentos arbitrais, por exemplo, que é uma coisa com que eu trabalhava e trabalho ainda, que é uma relação que pressupõe a autonomia da vontade. Então, é uma relação muito mais paritária, não é mais o soberano, né, que, enfim, vai lá e revoga as cláusulas, esponte própria, por motivos que, enfim, interesse público, supremacia do interesse público, né? Isso já não é mais algo que se verifica na prática, né? O Estado já tem atuado de forma muito mais paritária com o particular. Então, isso é... Por isso que eu acho que a teoria sobre o Estado soberano já não faz mais sentido. Não faz mais sentido Não. nos dias de hoje. Trazendo aqui para uma questão um pouco mais polêmica e recente, né? Na pandemia, por exemplo, nós não poderíamos dizer que o Estado infringiu um pouco essas liberdades individuais, por exemplo, ao decretar lockdowns, né, e em alguns lugares impor o passaporte sanitário, uso de máscaras, vacinação compulsória e tudo mais. Isso, de alguma forma, não seria esse prevalecimento de um interesse público na forma como ele é interpretado pelo soberano, a despeito, digamos, das visões mais particulares das comunidades? Como que daria para contemporizar com isso, né? Se a gente for pensar com os pressupostos, enfim, aristotélicos, né, do direito natural clássico, um dos bens, o primeiro bem buscado, né, pela natureza humana é a própria vida. E a saúde é algo necessário à vida. Então eu entendo que o Estado estava buscando, né, enquanto sociedade, cuidar desse bem. Então eu acho Estava que justificado o nesse valor, pressuposto. sim, o valor, porque aqui a gente tem dois valores, né? É a vida, a saúde ou a liberdade. Agora, é melhor que você né, pondere e pense que a vida tem mais valor do que a liberdade, né? Nesse momento, nesse caso. Então, era melhor que sim, que as pessoas usassem máscara ou enfim, ficassem em casa do que se contaminassem e morressem. Então, Não, isso sem dúvida. eu acho que, né, Isso é se ponto a gente parar para pacífico. pensar, eu acho que realmente a saúde foi o bem buscado nesse momento pelo Estado.
Eu comentei uma vez com você que eu pesquisei o Léo Strauss, né, Uhum. que é um dos autores nos quais o O Manan Manã, também completamente. bebeu, né? O Manã, eu acho que ele até copia algumas partes, assim, do Aham, Strauss, porque aham. realmente enfim, toda a obra do Manã faz referência ao Faz Strauss. referência ao Strauss. Uhum, E o Strauss ele fala muito de um abandono do direito natural, com raízes também no problema da secularização, uhum, né? Ou seja, no problema do alijamento de uma perspectiva teocêntrica, de uma perspectiva de Deus, né, uhum, como sumo bem e também o vértice do bem comum na sociedade, né? uhum. O Manan também vê assim, ou ele diz não, a secularização, o processo de separação entre igreja e Estado e de, digamos, crescimento do materialismo no âmbito das instituições públicas, para ele não tem nada a ver com o afastamento do direito natural, ou tem sim uma causa, né, uma relação aí? Para o Manã tem sim, né, Aham. inclusive porque ele teve na experiência de vida dele, ele, teve uma época em que ele viveu, enfim, né, os princípios do comunismo, então na própria juventude dele. E aí, Uhum. um determinado momento, ele também não conseguia encontrar algumas respostas e teve um professor, que o ajudou, enfim, e ele acabou se convertendo, né? Esse professor, ele era católico, de muita fé e tal, e o Manan acabou se convertendo. E aí ele viu que realmente, né, existiam muitos problemas, e ele até chama, né, um dos grandes problemas era o problema teológico político, que, era exatamente essa falta, né, de um bem supremo, Uhum. né. Então, por exemplo, até para o Hobbes, né, a gente vê ali, eh, ele compara Aristóteles, Santo Tomás, enfim, e o Hobbes, no seguinte sentido, né, ele vai dizer: "Olha, antes existia um bem supremo que era buscado, né, para quem que tem religião, esse bem supremo é Deus, né, esse bem supremo é a razão de tudo, né, para quem não tem, por exemplo, Aristóteles, né, seria ali eudaimonia e Sim. tal, né, colocado nos termos gregos. Eh, mas isso deixou de existir. A partir do momento que isso deixa de existir, o Manuel vai dizer que é como se você cortasse o movimento natural do ser humano, né, porque o ser humano é um ser em busca de um dever ser. Ele é sempre esse movimento de, buscar algo a mais, né, buscar algum bem, buscar alguma verdade, buscar a comunidade, enfim, né. Uhum. Eh, mas a partir do momento que você retira esse bem, né, o ser humano acaba ficando perdido, né, Sim. ele acaba ficando inerte, né, ele acaba ficando então, isso acontece com muitas teorias, né, mas também acontece na prática, né, a gente acaba vendo só pretendendo ver só uma fotografia, né, daquilo, né, e não é mais um movimento para algo, né, um movimento natural. Uhum. Então sim, o Manan ele vê isso também como um dos grandes problemas, assim, talvez, né, da recusa do direito natural, né, porque a pretensão de se ter uma certeza muito grande, isso também né, algo também que vem com positivismo e tal, mas é você ter uma certeza muito grande sobre essa fotografia do ser, né, e dizendo: "Não, não tem um dever ser, né, esse dever ser é ilusório, não existe um bem supremo, não existe um bem", faz com que você, enfim, reduza completamente, né, quem é o ser humano. Então Aham. você acaba não mais tendo esse fim ou esse bem buscado, que é o bem que naturalmente a lei natural inclina o ser humano a buscar. Uhum. Trazendo agora um pouco para a cultura popular, assim, numa visão mais sociológica, você diria que também a perspectiva do direito natural, no sentido de uma distinção clara entre certo e errado, justo e injusto, isso também se afastou um pouco da cultura popular, do senso comum, ou somente das esferas mais políticas, jurídicas? Como que você vê Que isso? pergunta interessante, porque eu até estava ajudando o Barzotto, meu orientador, meu querido orientador, em um artigo dele, e a gente buscava, enfim, ele estava buscando uma justificativa, eh, das 4 causas aristotélicas, né, porque às vezes a gente usa essas 4 causas, né, causa formal, final, material e formal já falei, né, e mais alguma agora, Eficiente. eficiente, causa eficiente, para justificar algum conceito, algo que a gente queira conhecer, né. Uhum.
E e aí a gente foi ver, né, bom, como é que a gente justifica a utilização dessas 4 causas? Hoje em dia ninguém mais usa isso, né, no sentido assim, É, as pessoas não sabem, né, não. se você for falar assim, mas isso academicamente, entende? Uhum. Então a gente foi, ver que academicamente isso não é referido mais. Agora se a gente for para o senso comum, é isso, as pessoas vão perguntar: "Ah, mas o que que é esse copo?". Para Ah, quê? ele é feito de vidro, causa material. Ah, para que que ele serve? Para beber água, causa final, sabe? Aham. Então as pessoas utilizam essas causas, né, no senso comum, Uhum. né, continuam utilizando, né, Uhum. mas ao mesmo tempo, academicamente, a gente recusa, né, algumas vezes a gente vê que isso é um pouco afastado, né, é um pouco não sei se foi exatamente essa a pergunta, né. É mais com relação à perspectiva de justo e injusto, por exemplo, né. Assim, O senso comum ainda tem ainda faz uma distinção clara disso? O que que você não. acha? Distinção clara eu acho muito difícil, né. Até a gente, eu acho que a gente tem uma dificuldade na nossa vida, inclusive, né, de entender o que é justo e injusto e tal. Uhum. Eh, mas se a gente for pensar, o direito natural ele propõe sim isso, né, ele propõe essa busca do que é o bem, do que é o mal, do que é o justo, do que é injusto. Só que isso a gente consegue colocando as nossas visões em comum, colocando as nossas visões, em debate, né. E para buscar, enfim, uma resposta em comum sobre isso. Então, hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia existe um cancelamento. Se você pensa diferente de mim, eu não quero saber. Eu simplesmente vou lá e cancelo e não quero ouvir sua Uhum. existência, né? Isso é muito prejudicial, tanto para, enfim, para a democracia, tanto para nossa vida em comunidade, para nossa sociedade, porque para nossa visão sobre o que é o justo, o que é injusto. Porque se as pessoas se isolam dessa forma, aí sim que se perde a capacidade de entender, né, o que é realmente o justo, o que é o injusto. Uhum. Então, se a gente for pensar, né, o nosso intelecto vai captar isso, mas se a nossa disposição, né, se a gente tiver virtudes dispostas a entender isso, né. Uhum. Última perguntinha para você, Yara. No nosso contexto hoje contemporâneo, pós-moderno, hipermoderno, seja lá como a gente queira chamar, você acha que essa hiperconectividade das pessoas, o fato delas estarem muito tempo no mundo virtual, buscando e assistindo influenciadores, acessando veículos de imprensa e fontes de informação que apenas concordam com uma visão de mundo que elas já têm, com certos preconceitos que já são delas, você acha que isso atrapalha o debate em relação ao que é justo, em relação ao bem comum, ao direito natural, né? Ou isso até ajudaria porque, sei lá, pessoas muito fechadas na sua bolha também têm melhores condições de argumentar de pontos de vista mais bem definidos. O que você acha disso? Bom, acho que tua pergunta eu podia retirar a segunda frase e colocar um ponto final, né, porque e virar uma afirmativa, porque, como eu falei, né, existe uma cultura de cancelamento, existe essa coisa da bolha, talvez das algoritmos que te fazem, ter um grupo, enfim, exclusivo sobre pessoas que pensam sobre como você, Uhum, e eu acho que isso empobrece, né, nossa visão sobre a verdade, sobre o bem, eh, sobre as coisas em si. Então eu acredito que, se a gente utilizar bem essas mídias, né, isso pode ser muito frutuoso, isso pode levar muita coisa a muita gente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, né, existe essa tendência a gente seguir ou então a gente compartilhar, enfim, e estar numa bolha só com pessoas que pensam como a gente. Isso é uhum. totalmente diferente da Ágora, por exemplo, né, como era na Grécia, né. Tudo bem Sim. que o número de pessoas era muito menor, né, não tem nem como comparar, mas ali as pessoas falavam: "Não, eu acho que isso daqui é justo", a outra falava: "Não, eu acho que isso daqui é justo". E aí, vamos colocar isso para revisão, digamos assim, né, vamos colocar essas opiniões para o debate, para a gente conseguir chegar em algo justo em comum, né. E se a gente não tem essa abertura, a nossa própria identidade acaba sendo fechada, né, a nossa própria o nós acaba sendo, impossibilitado de ser construído, né. Então uma Uhum, identidade de uma comunidade, enfim, como, como cidadão, como curitibano, como brasileiro,
Como é que a gente sabe quem a gente é se a gente não conversa sobre isso? Se a gente não conversa sobre o que é importante, o justo, o bom para a Uhum. nossa sociedade, né? Vão virando várias mônadas, né? Exatamente. Mas na academia, de certa forma, pelo menos na graduação, que é um ambiente presencial, já não rola também um pouco disso, digamos, pela definição de certas linhas filosóficas que são politicamente corretas, né, e outras que são um tanto quanto exiladas do debate? Com certeza. Na minha experiência, eu até, enfim, o primeiro ano, assim, a gente tem política acadêmica e tudo mais, né? E é muito interessante ver como as pessoas já aderem, assim, a determinados partidos, a determinados pontos de vista. Eu sempre Uhum. achei isso bastante estranho, né? Até tinha uma amiga, assim, que no terceiro mês da faculdade falou, não, eu sou desse partido e tal. E eu fiquei super surpresa. Eu falei, nossa, como é que você já conseguiu formar sua opinião, assim, Tão tão rápido. rápido, né? E depois eu fui entender que talvez não era isso, né? Talvez falte um pouco mais da reflexão. Talvez falte um pouco mais a gente entender melhor, né, o que está sendo colocado dentro da universidade, o que está sendo colocado como pressuposto, né. Uhum. Então, para determinadas visões, determinadas opiniões, principalmente no direito, né. No direito a gente parte, enfim, muitas vezes da inexistência de qualquer verdade, né. Uhum. Então, né, a gente, enfim, primeiro ano, segundo ano, são muitas propedêuticas que são muito importantes, mas que às vezes partem de um pressuposto que nada existe, né. Totalmente relativista. Exato. E aí Uhum. no final do ano tem pessoas com depressão, tem pessoas sem sentido da vida, tem pessoas desistindo da faculdade. Por quê? Né, a gente para pra eu vi isso, né, acontecendo e eu Uhum. parei para pensar, falei: "Nossa, mas por que que isso acontece?" Na Uhum. nossa faculdade que é a melhor do Paraná, né. Uhum. E me preocupou. E aí eu vi que a questão era realmente a filosofia, né, são os pressupostos. E às vezes a gente não tem essa finalidade, como eu falava antes, né, a busca de um conhecimento, então a busca que é propriamente a finalidade da universidade, né, a busca do conhecimento, se a gente não tem isso, então o que que a gente está fazendo ali, né? Se a gente, né, propagando ideias que, são convenientes ou enfim, né, Uhum. são de uma linha de pensamento e tal, não é isso, né, a gente busca questionar, a gente busca entender a verdade, buscar conhecer realmente o direito, o justo, enfim, Uhum. não é isso. Perfeito. Yara, muito obrigado por partilhar com a gente seus conhecimentos, né? Foi muito boa a entrevista. E você continue acompanhando o nosso canal do Instituto do Bem Comum. Também teremos depois disponível a palestra da Yara, né, que ela vai gravar para a gente ainda. E espero que ela possa voltar mais vezes. Eu te agradeço, Luiz, obrigada por assistirem e, enfim, fico à disposição. Valeu. Tchau, tchau e até a próxima.